Sim, vamos lá. Sejam bem-vindas ao podcast Sono e Rotina com Apego. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada rumo à noite inteira de sono do bebê. Isso é, de 10 a 12 horas seguidas, sem despertares e o melhor de tudo, com apego. Ou seja, você vai aprender a fazer o bebê a dormir sem técnicas estressantes, que deixa o bebê chorando no berço, sem desmame precoce, tudo isso com muito amor. Eu sou a Letícia. Eu sou a doutora Lari. E nesse primeiro episódio, a gente vai conhecer a história da doutora Lari e como que ela criou essa metodologia que ajudam a privação de sono de milhares de mães aqui no Brasil inteiro, com um apego. Então, para começar, vamos nos apresentar direitinho, né? Eu sou a Letícia, mãe da Cecília, formanda em fisioterapia, apaixonada pela maternidade, pelo sono e rotina do bebê. Doutora Lari, pode. Muito bem, eu sou a doutora Lari, para quem não me conhece. Sou pediatra, sou mãe do Benjamin. Benjamin está com 2 aninhos hoje, atualmente, 2 anos e 2 meses. E, além de pediatra, sou estudiosa do sono do bebê e criadora do método Sono e Rotina com Apego. Nada de deixar o bebê chorando no berço, nada de deixar o bebê estressado na hora de dormir. Minha metodologia ela se baseia no sono, em ajuste de rotina adaptada para a necessidade do bebê e no apego e segurança que o bebê precisa. Então, se o bebê tem uma rotina adaptada e o bebê se sente seguro no seu ambiente de sono, a gente consegue fazer ele dormir a noite inteira sem estresse. E é nessa que se baseia a minha metodologia. Sim, então vamos lá para as perguntas. Como que surgiu, doutora, a sua paixão de se aprofundar pelos estudos do sono do bebê? Então, tudo começou quando eu me tornei mãe. Antes de ser mãe, eu já fazia o consultório, fazia os ambulatórios, né? Eu me formei em medicina pela Federal, fiz a minha residência lá em São Paulo, uma das melhores universidades assim daqui do Brasil, né? Que é a USP de Ribeirão Preto. Fiz pediatria lá, aprendi muito sobre coisas da pediatria geral. Então, muitas doenças, muitas patologias, muito cuidado integral da criança. Mas ninguém me ensinou sobre sono na residência. A gente não aprende sobre sono, sobre outros aspectos da maternidade, de uma forma geral. Né? A gente aprende muita teoria sobre pediatria mesmo. E aí, quando eu me formei, sempre foi uma queixa muito frequente nos ambulatórios, em todas as mães que eu atendia, assim, 99% das mães de bebezinhos tinham essa queixa de meu bebê não dorme. O que eu faço, doutora Lari? Por que meu bebê não dorme? Por que meu bebê não dorme? E eu não sabia dizer por quê, porque ninguém tinha me ensinado isso. E eu comecei por si só, assim, pela demanda mesmo das mães, eu via que era uma queixa muito frequente, comecei a estudar sobre o sono do bebê. Isso antes mesmo de ser mãe. Estudei, me aprofundei, estudei. Nada era tão claro, eu nunca não achava uma coisa assim tão óbvia, um passo a passo para ajudar o bebê a dormir. Mas um dos estudos que me chamou muita atenção foi um dos estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre rotina. E aí foi fácil, encontrei esse estudo lá, achei bem interessante, comecei a falar no meu consultório sobre rotina. Explicava para as mães a necessidade de rotina. Não tinha um passo a passo, mas dava para entender alguma coisa, que o bebê precisava ter hora para acordar, para dormir, que precisava dormir durante o dia algumas vezes, mas ainda assim os resultados eram poucos. Eram poucas as mães que conseguiam, de fato, algum resultado com isso. Então, eu continuei na minha jornada, explicando, me aprofundando, mas via que mesmo assim era uma coisa que ainda eu não conseguia resolver. E isso me gerava um pouco de angústia. Eu falava, nossa, mas é uma queixa tão frequente, não é possível que tem mães que têm bebê que consegue dormir a noite inteira e tem mães que têm bebê que não consegue. Por que isso acontece? Será que é sorte? Só sorte mesmo de ter um bebê bonzinho, de ter um bebê que dorme bem? Aquilo me incomodava. Eu achava que não era só isso. Eu achava que tinha alguma coisa a ser feita, mas eu não sabia o que era. E foi se passando os anos, e eu ia estudando o que eu achava, mas não encontrava realmente um passo a passo, até que eu me tornei mãe. E aí, a minha gravidez inteira, eu rezava, meu Deus, que meu filho durma.
Meu Deus, que Benjamin venha e seja um bebê dorminhoco, por favor. E eu falava, não, ele vai dormir bem, porque na gestação, na minha gestação, a maioria das mães, né, quando está gestando, à noite os bebês mexem muito, as mães se queixam de que está acordando muito, porque o bebê se mexe. E na minha gestação, não. Bem, dormia super bem à noite, ele não me incomodava à noite, e durante o dia ele ficava acordadinho, mas se mexia mais e tudo. Então, aquilo ali para mim, eu falava, não, ele vai dormir bem. Mas não foi bem assim que aconteceu. E aí, quando o Ben nasceu, eu me vi no primeiro mês de vida inteiro com ele no colo, 100% do tempo no colo. Ele não saía do colo, só conseguia dormir no colo. Então, ou era no meu colo, ou era no colo de Wander, né, meu esposo. E a gente ficava nessa. E eu falava, meu Deus, por que ele não aceita berço? Eu sei que eu já tinha ouvido muitas mães se queixarem disso. Mas quando eu vivi na pele isso, eu vi que essa queixa que as mães tinham é uma queixa que a gente precisa resolver, porque dói, mexe com todos os aspectos da nossa maternidade. A gente já tem aquele boom hormonal do primeiro mês de vida, do puerpério, que mexe, né, que a gente fica sensível. E a privação de sono piora tudo, né, deixa tudo mais difícil. Então, meu primeiro mês com o Ben foi, assim, muito difícil. Ele acordava de hora em hora, ele mamava de hora em hora, ele tinha muita necessidade de sucção, não saía do colo de jeito nenhum, estava o tempo todo mamando. Então, eu não quis colocar chupeta, né, para não ter o risco realmente de desmame precoce. Eu sempre oriento minhas pacientes também, nesse primeiro mês de vida, realmente focar. Depois fica a critério da família, mas nesse primeiro mês de vida, focar na amamentação. Então, eu passei por tudo que eu orientava. E aí, vivendo na pele, é bem mais complicado. Bem mais complicado. Então, eu comecei a me aprofundar mais. Eu falei, não é possível, tem que ter alguma coisa que me ajude, tem que ter alguma coisa. Mas não tinha mais estudo de sono para ler. Eu já tinha lido tudo que existia, procurado tudo, livros e tudo. E aí eu resolvi respirar e resolvi me conectar com ele. Eu também estava estudando a teoria do apego, né, que é uma teoria que ela preza muito pela conexão mãe-bebê, mãe-filho, ela preza muito pelo colo, por você oferecer segurança ao bebê desde os primeiros meses de vida. E eu estava lendo um livro sobre isso, estava me aprofundando, vendo lá sobre a teoria do apego, e aí eu comecei a pensar, será que ele não dorme por causa disso? Porque ele já tem uma rotina muito boa. Eu já sabia fazer rotina desde o nascimento, ele já tinha uma sequência de atividades que eu fazia. Então, eu acordava, a gente fazia o ritual do bom dia, passeava, já tinha as atividades. Então, a rotina dele era boa, ele dormia bem de dia, eu conseguia fazer a soneca de dia, mas mesmo assim, ele despertava muito na madrugada. E aí eu tive esse estalo, estudando a teoria do apego, eu pensei, será que tem isso a ver? Será que ele está se sentindo inseguro? E, sim, é uma coisa que faz sentido, né? Faz total sentido. O bebê não se sente seguro fora do colo, fora, né, do contato junto com a mãe. E aí eu comecei a me aprofundar em como é que eu poderia fazer para tornar o ambiente de sono dele seguro, para deixar ele seguro durante o dia, para que ele conseguisse realmente dormir melhor. E aí foi a chave, né, da minha metodologia. Quando eu juntei isso, que eu juntei a rotina adaptada com o sono, com o apego e a segurança do meu bebê, foi que eu consegui resolver o meu problema. E aí, bem, passou a dormir a noite inteira. Então, eu fiquei, assim, super surpresa. Falei, nossa, mas era só isso. Era uma coisa simples que eu fazia durante o dia, de olho no olho, de nada que eu não já fazia, mas eu comecei a fazer com um olhar mais direcionado para ele, conhecendo melhor ele, olhando mais para ele. E eu falei, deve ser coincidência, né? Deve ser coincidência. Ele ia melhorar o sono. E aí eu comecei a testar com minhas pacientes do consultório. E aí, comecei a falar para minhas pacientes do consultório, vamos fazer assim, vamos se conectar melhor. E aí eu dava algumas dicas, como é que ela poderia fazer. Elas contavam da rotina, como é que elas faziam a rotina. E aí eu explicava como é que essa rotina tinha que ser adaptada para a necessidade do bebê naquele momento. E à medida que elas falavam o que elas faziam com o bebê durante o dia aí, eu olhava e pensava o que eu achava que eles precisavam. E conversando com as mães. E a gente começou a fazer isso, e começou a resolver todos os problemas das mães. E aí era um relato de uma mãe, doutora, meu filho passou a dormir a noite inteira. Doutora, eu falei, gente, então é isso. Então, eu não sou um caso isolado, não foi uma coincidência. A partir daí, eu pensei, aí comecei a falar sobre sono aqui no Instagram, quando eu montei a minha clínica própria, né, a Planeta Mira em Pediatria.
Então, era uma demanda que eu via que tinha também aqui nas redes sociais. Eu falei, então deixa eu começar a ajudar essas mães também aqui na rede social. E aí, todo dia uma vinha com um relato positivo, do que tinha ajustado e tal. E eu falei, aí uma mãe um dia me perguntou, doutora Lari, a senhora faz consultoria de sono? Aí eu falei, não, eu oriento sobre sono na minha consulta, faz parte da minha consulta de rotina, de puericultura e tudo, mas eu não faço uma consultoria isolada, porque falar sobre sono, por mais que eu fale tudo isso e pareça muito, muito fácil, não é fácil. Ele é simples, né? É simples. Depois que você tem conhecimento, se torna simples as coisas, mas não é fácil. E não é uma coisa que eu vou falar hoje em 10, 20 minutos que você vai conseguir resolver o problema do seu bebê, né? É muito mais. Então, leva tempo, você tem que ter conhecimento dos sinais de sono, janela de sono, dos rituais. É um passo a passo, né? E eu fazia isso na minha consulta, toda consulta eu falava um pouquinho, toda consulta eu falava um pouquinho, e as mães iam tendo resultado aos pouquinhos. Mas a consultoria por si só, isolada, eu não faço, eu nunca fiz. E aí uma mãe me perguntou e falou, doutora Lari, mas poxa, você podia fazer consultoria? Eu não moro aqui em Salvador, eu moro fora, estou com muita dificuldade com sono, queria muito que você me ouvisse, para eu te falar direitinho e você me ajudasse. Quando ela me falou isso, eu tive um estalo. Eu falei, nossa, eu acho que tem muita gente passando por isso, muita gente, né, nas caixinhas de perguntas, 90% do que as pessoas perguntam é sobre sono. Então, eu pensei em ajudar, em fazer uma coisa que eu pudesse ajudar. Falei, vou fazer umas aulas aqui gratuitas, então, para ajudar essa galera. E aí, eu programei 5 aulas gratuitas no mês de julho, se eu não me engano, do ano passado. Falei, vou fazer aqui 5 aulas gratuitas para essa galera, explicando tudo direitinho. Foi um sucesso. Assim, essas 5 aulas ficaram para a história. O número de visualizações, de compartilhamentos, número de mães agradecendo e número de mães que também pediam ajuda aumentou. E aí, mais mães começaram a me pedir ajuda, mais mães começaram a... Doutora Lari, me ajuda, eu quero falar para você minha rotina. E a demanda começou a ser tão grande que aí eu pensei no curso, né? No Sono e Rotina com Apego. Falei, deixa eu montar isso aqui, estruturar um passo a passo para poder ajudar essas mães. E foi assim que surgiu a metodologia SRA, a metodologia Sono e Rotina com Apego. Surgiu assim, bem por demanda, nunca tinha pensado em fazer, foi realmente ouvindo mesmo as necessidades das mães e parando mesmo para ouvi-las e ajudá-las. Então, como que difundiu essa metodologia em todo o Brasil? Como que você alcançou isso? E como que ela funciona? Então, ela foi difundida assim por todo o Brasil no Instagram mesmo, foi pelo Instagram, porque essas aulas gratuitas que eu fiz foi lá. E aí, depois dessas aulas já vieram outras, né? O ano passado eu fiz uma trilogia do Bebê que Dorme Bem, aí eu fiz uma semana inteira do Sono e Rotina com Apego, que eu fiz mais aulas, né? E agora no final do mês vai ter de novo, eu já estou programando a Jornada do Sono Perfeito, porque sempre está chegando mães novas no Instagram. O Instagram da clínica, inicialmente ele foi criado para divulgar a clínica. Era para isso, o meu objetivo era para divulgar a clínica, que eu tinha acabado de abrir. Foi todo o meu sonho, né, de ter uma clínica própria minha. E começou nesse intuito. E foi tomando um rumo muito maior, porque aí todo dia uma mãe vinha falar e o Instagram cresceu. Eu tinha, assim, antes de divulgar as aulas do sono, antes de começar a ajudar essas mães, sei lá, tinha em média 1.000, 1.500 seguidores. Hoje em dia a gente está com quase 8.000, assim, e a demanda continua sobre sono. Eu sempre faço enquetes, né? O que é que você quer ouvir? Coloco lá, me dá sugestões de temas para eu abordar aqui com vocês. E 90% das mães pedem sobre sono. E é por isso que eu resolvi me dedicar. Porque quando eu vejo, para mim, assim, é muito prazeroso quando eu vejo o resultado, que as mães me mandam print, que me mandam uma mensagem, que me falam do resultado que conseguiu com essa minha metodologia, que é simples, fácil, que empodera, porque você vai resolver o problema do seu bebê, não é ninguém, não é nenhuma consultora que vai chegar lá e vai te dar horários rígidos e vai dizer, acorda tal hora, vai dormir tal hora, não. Eu passo o conhecimento para aquela mãe se conectar com o seu bebê e, a partir daí, ela conseguir fazer e ajustar a rotina do seu bebê. Então, para mim, não tem prazer. Foi, assim, uma coisa que surgiu muito da demanda e que eu tomei um gosto, um prazer em ajudar, que é muito gratificante.
porque eu sei o que é uma privação de sono, e ouvi os relatos das mães que tinham depressão, que estavam com depressão pós-parto, e depois do curso começou a ajustar a rotina, o bebê começou a dormir bem, ela começou a melhorar, sabe? Ouvi relatos de mães que estavam com dificuldade no casamento. Então, tem depoimentos de mães que falam, eu tava, né, dificuldade brigando muito com meu esposo, aquela coisa toda. E depois do método de conhecer, de aplicar, eu resolvi esse problema. Então, essas coisas motivam demais a gente a ajudar mesmo. Aí eu comecei a me dedicar e no tempo que eu tinha livre, era para fazer isso. Hoje em dia eu já tenho um tempo de trabalho mesmo, né, específico para ajudar essas mães, separado na minha agenda de trabalho mesmo, que é uma missão agora para ajudar essas mães. E aí difundiu, eu tenho alunas de todo o Brasil, desde o Nordeste até Minas, Rio de Janeiro. As meninas me conhecem aí, né, estão me conhecendo aí em todo o Brasil, e é muito gratificante isso. Imagino, com certeza. E como que funciona a sua metodologia? Então, a metodologia, ela funciona assim. É o próprio nome do curso, né? A gente fala sono e rotina com apego. Então, a minha metodologia une esses dois pilares. Então, é uma rotina adaptada. Por que é adaptada? Porque ela vai ser ajustada de acordo com as necessidades do bebê. Então, não tem receita pronta, não tem receita de bolo. Tem mães até que entraram no curso e que já tinham feito consultorias e até acharam estranho, me perguntavam assim, doutora Lai, você não vai me mandar uma tabela assim para eu ver a hora que eu tenho que botar meu bebê para dormir? Você não vai me mandar, doutora Lara, eu tô meio perdida, não estou conseguindo uma tabela. E aí eu olhava para ela e perguntava, quantos por cento do curso você já assistiu? Ah, não, eu acabei de entrar na turma. Então, vai lá, seu foco agora é ver as aulas, porque o que eu passo aqui na assessoria é empoderamento, é conhecimento. Você vai ajustar a rotina do seu bebê conforme a sua necessidade. Não tem tabela com horários, não existe. Eu até coloco alguns exemplos de rotina, né? De acordo com a idade do bebê, porque eu acho que ajuda a mãe a ter essa noção. Então, de acordo com o bebezinho de 3 meses, como é que funciona mais ou menos essa rotina do bebê de 3 meses? Então, eu coloco isso lá disponível, mas jamais vou querer que você enquadre o seu bebê nessa tabela. Todo bebê é Então, a único. metodologia. Como? Todo bebê é único, né? Então não tem como Isso. você tabelar. Exatamente. Então, a gente une essa rotina adaptada à necessidade do bebê e o apego, que faz uma diferença, assim, fantástica. É o que faz você se conectar com o seu bebê para você conseguir fazer uma rotina. É o apego, é você olhar para o bebê, é você dar o colo que ele precisa, é você se conectar e perceber o que será que ele está precisando nesse momento. O que ele está precisando. E aí você consegue ajustar. Se você faz uma rotina rígida, um cronograma, você perde essa conexão, você perde o olhar atento para o seu bebê. Então, a SRA é isso, né? É exatamente a rotina adaptada às necessidades do bebê, ao apego, né? Apego e segurança que o bebê precisa. E, doutora, me fale, em quanto tempo essas mães conseguem resultado? Ai, Lê, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Todo mundo pergunta isso. Mas por quanto tempo eu aplico a penatologia, meu bebê vai dormir a noite inteira? Olha, se eu tivesse uma bolinha de cristal, eu ia dizer para você exatamente quando é que você ia ter resultado. Mas eu sou muito honesta com o que eu faço, né? Eu não tenho isso de dizer para você, olha, você vai fazer. Eu já vi vários cursos, várias propagandas que eu fico até com medo de dizer, aprenda. Acho que travou. Doutora? Só um pouquinho, pessoal. Já vai voltar. Pause. Só um pouquinho que a gente vai ver o que aconteceu aqui.
Deve ter sido a internet. Opa, voltei. É. Minha internet travou aqui, mas já estou de volta, viu? Esses problemas técnicos acontecem. Mas vamos lá. O que a gente estava falando mesmo, Lei? Me lembra aí. A gente estava falando sobre se as mães têm resultados, né? Quanto tempo que elas Pronto, o tempo do resultado. Vamos lá, então. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Que eu acho que eu acabei pegando a internet do celular. E não sei se o Instagram voltou. Vamos ver. Pronto. Prontinho, voltamos aqui. Bom, então, como eu falei, né, a internet aqui de casa tá assim, super instável. Toda hora, vira e mexe, cai. Mas vamos lá, já conectei com o celular aqui, o celular tá 4G, não vai travar mais não. Então, com relação aos resultados, então, como eu estava falando, se eu tivesse uma bolinha de cristal, eu ia dizer exatamente, mas eu não tenho como dizer para você que o seu bebê vai dormir a noite inteira, em 10 dias, em 30 dias, em 60 dias. Eu posso falar o que acontece com minhas alunas. Então, muitas alunas têm resultados rápidos. Eu tenho alunas que, com 20 dias de aplicação do método, o bebê passou a dormir a noite inteira, mas eu também tenho alunas que demoraram 2 meses, que demoraram 3 meses. Então, assim, varia muito. E depende de alguns fatores, depende do quanto a mãe está disposta, né? E do quanto ela consegue, do grau de estresse que ela tá. A gente sabe que quanto mais estressada tá uma mãe, fica mais difícil, né? Ela conseguir fazer essa adaptação mesmo de forma respirar, ter os 3 P's que eu falo sempre, praticar, ter paciência, ter persistência. Então, depende muito disso. Depende do bebê, depende da idade do bebê. Você não vai querer que um bebê recém-nascido durma a noite inteira. Não tem como, é impossível, tá? Os métodos que falam isso são até perigosos para o bebê. Então, o bebê recém-nascido precisa mamar um pouco mais, precisa adquirir um pouco mais de caloria. Então, depende de vários fatores. Então, eu não vou prometer uma data específica para o seu bebê dormir a noite inteira. O que eu costumo prometer no método é, você aplicando o método em 30 dias, que você vai ter melhora no sono do seu bebê, é garantido. No sentido, por exemplo, sei lá, seu bebê está acordando 7 vezes. Com 30 dias, você vai ter melhora desses 7 despertares, sem dúvidas. Ele vai estar acordando 3, 4, 2, 1. Então, assim, quando você aplica o método, você consegue o resultado rápido, os resultados paulatinos. Eu sempre falo isso, tem que comemorar as pequenas vitórias, né? Você vai ter o resultado. Mas, assim, dizer que vai dormir a noite inteira, eu nunca prometo isso, né? Nunca prometo, porque isso é muito variável de bebê para bebê. E eu gosto de ser muito honesta nas coisas que eu faço. Não tem, sabe, entre linhas, não tem palavrinha lá embaixo, escrita, não. Eu gosto de ser muito sincera, mesmo muito honesta. Tá? Mas, assim, o sucesso do método, não tem dúvidas que existe. E rápido, tá? Não tem muita... As alunas estão aí para poder comprovar e contar a história melhor do que eu. E a sua assessoria, como é que ela funciona? Na verdade, Lê, a assessoria é junto com o curso. Eu não faço assessoria separada, não, tá? Porque exatamente pelo que eu falei antes, né? Eu só acredito no método que você se empodera de conhecimento. Então, por isso que eu faço essas aulas inteiras aqui, faço muita aula gratuita, porque eu acredito nisso, tá? Eu não quero fazer um curso simplesmente, até porque não é por dinheiro isso, né? Eu não preciso desse dinheiro, isso para mim, como eu falei, veio mais como uma grande questão, uma grande dor das mães, e que eu vivenciei, e que eu tomei para mim como missão ajudar. Então, eu não quero simplesmente ganhar dinheiro, porque se fosse para ganhar dinheiro, eu faria todo mês eu faria assessoria, como muitas consultoras acabam fazendo, porque se você não empodera a mãe de conhecimento, a cada salto de desenvolvimento que o bebê vai passando, ele vai precisar reajustar a rotina. Se você não ensina isso para a mãe vai ter que toda hora estar fazendo consultoria, toda hora. E não é meu objetivo. Meu objetivo é ensinar as mães, é empoderar. Então, eu faço conteúdo gratuito aí para todo mundo, não tem nenhuma. Até porque eu nem conseguiria ajudar todo mundo se todo mundo viesse para fazer
a assessoria, né, o curso e assessoria, eu não conseguiria ajudar todo mundo, porque eu não tenho esse tempo disponível, né? Minhas vagas são bem limitadas, são realmente para aquelas mamães que estão sofrendo, que estão precisando mesmo ali daquele apoio, né? Não querem desistir no meio do caminho e tudo isso. Então, eu não faço separado. A assessoria, ela funciona junto com o curso. O método, ele é curso e assessoria, sono e rotina com apego. Não faço separado, não. Entendi. E tem uma coisa que as mães falam, é que elas se queixam do resultado a curto prazo, que até o bebê, ele sente uma melhora no resultado do sono dele em pouco tempo, mas daqui a pouco o bebê volta a dormir do jeito que era antes. E aí, o que você acha? Entendi sua pergunta. É isso, foi por isso que eu falei. Acontece isso mesmo, quando você ajusta a rotina do seu bebê, se você não aprende a adaptar ela para as necessidades do seu bebê, você vai perder. Então, tem muita mãe que fala, né? Ah, doutora Lari, meu bebê dormia a noite toda, e aí de uma hora para outra, ele passou por um salto de desenvolvimento, e agora ele está acordando várias vezes, e eu não sei o que eu faço, eu não consigo melhorar isso. Então, acontece muito isso, de você ter uma rotina ajustada, seu bebê tá ótimo, dormindo direitinho, daí vem um salto de desenvolvimento e muda tudo. E aí as mães, o que as mães fazem? Elas culpam o salto. Ah, não, tá no salto, daqui a pouco vai melhorar, e não procura adaptar aquela rotina àquele salto. Por isso que muitas vezes aí fica tendo que fazer várias assessorias. O resultado é a curto prazo. Então, você vai ajustar ali, que a consultora escreveu lá para você, você ajustou, melhorou, mas daí quando seu bebê passa por outro salto, ele vai mudar. E se você não sabe o que fazer quando seu bebê tem 3, 6, 9 meses, e é por isso que lá no curso eu divido lá por faixa etária mesmo, para te dizer os principais causas de despertares naquela idade, para te dizer o que você tem que fazer naquela idade, porque senão você fica refém. E aí o resultado é curto mesmo, é a curto prazo. Para você ter um resultado a longo prazo, você tem que aprender a rotina adaptada. E é isso que eu ensino. É você ter conhecimento, se empoderar, entender como é que você vai readaptar a rotina à medida que o seu bebê for realmente crescendo, né? Porque à medida que o bebê vai crescendo, a gente vai tendo mudanças. E você precisa ajustar isso, entendeu? E aí as mães falam que estão muito cansadas, perdem a paciência, não tem tempo para ver as lives, ouvir os podcasts. E aí, você acha que mesmo assim essas mães conseguem ter resultado? Tá. Então, Li, essa pergunta, ela é complicada, porque assim, tempo, na verdade, é prioridade, né? Tempo é prioridade. Então, se essas mães, elas não estão dispostas, né? Elas estão cansadas, e eu sei o que é isso, eu também já passei, já fiquei exausta, já quis desistir de rotina, desistir de tudo, já quis levar para fazer cama compartilhada, mesmo para mim não sendo uma coisa boa, porque eu não me sinto bem fazendo cama compartilhada. Então, eu sei o que é isso. Mas, quando as mães usam isso de desculpa, assim, né? Ah, não tenho tempo, estou muito cansada, eu já vou ter que trabalhar, etc. É uma questão de prioridade, porque o Sono e Rotina com Apego, assim, primeiro, os conteúdos gratuitos, eles estão disponíveis no Instagram, no YouTube, tem o grupo de Telegram que eu mando áudio também. Então, você pode assistir a hora que você quiser, a hora que você puder, no banheiro, quando o bebê está tirando soneca, quem já voltou a trabalhar, quando estiver indo para o carro, né, estiver no carro. Então, não tem desculpa para você não ter. O conhecimento, ele está disponível para você, né? Tá tudo lá no Instagram, tá no YouTube. Para as mães que entram no curso, né, que fazem a assessoria comigo, é tudo organizado, tipo, tá tudo direitinho lá, desde o primeiro módulo até o último módulo, o que ela tem que fazer, o passo a passo, com aulas curtas. A nova versão do SRA, que na verdade as mães que estão ainda nem têm essa nova versão, ela vai ser divulgada só agora no final do mês. Essa nova versão do SRA, ela tá com as aulas curtinhas, para exatamente isso, aulas de 5, 10 minutos. Ou seja, você pega ali 5 minutinhos, você já vai aprender um conceito muito importante. Quem quer um pouquinho de né? tempo. Não tem desculpa, Lê, porque tá tudo divididinho lá, com aulas curtas. E você vai no ritmo que você puder. Por isso que eu falo que o resultado, ele depende da mãe. Porque eu tenho mães que são coelhas, mãe coelhinhas. O que é mãe coelhinhas? Mãe que senta,
acabou de entrar no curso, assiste da primeira aula até a última aula disponível, participa de todos os encontros ao vivo, de toda a assessoria, de todo encontro de sessão de análise de rotina. Essas mães são coelhinhas, elas estão correndo contra o tempo. Óbvio que elas vão conseguir resultado mais rápido do que aquelas mães que são tartaruguinhas. Eu tenho mães que são tartaruguinhas, que vão ali no ritmo delas, assistem um pouquinho de aula. Aí, o que eu faço? Eu faço alguns desafios para motivar essa mãe a assistir as aulas. Então, eu boto lá. Agora mesmo, o último desafio que a gente fez foi o desafio das sonecas. Para participar do desafio, eu tinha que ter assistido pelo menos 50% do curso. E aí, eu vou motivando. Então, aí essas devagarzinho, essas tartaruguinhas, elas vão demorar um pouquinho mais para ter resultado. Mas elas vão ter. E o resultado, a pequena vitória, ela vai ter rápido também. Porque a pequena vitória, ali, é muito fácil você ter. É você fazer ajustes pequenos ali, coisas simples que você faz, que você já diminui de 7, 8 despertares para 2, 3 despertares. O mais difícil é o ajuste fino, é o ajuste que vai fazer o bebê dormir de fato a noite inteira. Esse ajuste fino demanda um pouquinho mais. Então, assim, essa questão de tempo, para mim, não é uma desculpa. Quem quer faz, não tem desculpa, tá tudo muito fácil, é um curso online. Se você não puder participar dos encontros ao vivo, vai ficar gravado lá o encontro ao vivo para você assistir depois, sabe? Eu troco áudios com as mamães pelo Telegram, eu não tenho isso, eu faço assessoria presencial, assim, eu que falo lá, né? Eu e agora minha equipe, você como consultora, que vai ajudar as mamães novas agora também, a gente troca áudios, então não tem desculpa para ter essa questão do tempo. Eu acho que isso aí é assim, quem quer dar um jeito, quem está precisando, quem tem garra, corre atrás, tá? Quem não conseguir entrar para assessoria também, não é para se desesperar, por favor, porque os conteúdos estão disponíveis, tá? Eu falo tudo isso, tudo que eu falo no curso, eu falo no Instagram, eu falo no YouTube, eu não estou escondendo nada no curso. A diferença do curso e da assessoria é simplesmente um plus, né? É uma organização, passo a passo, e é você tirar dúvida imediatamente, né? Eu sempre dou prazo de 24 horas no máximo para... A mãe me mandou uma mensagem, em 24 horas eu estou respondendo na comunidade, né? A gente responde. Então, assim, essa é a diferença, mas não tem desculpa. Mesmo quem não conseguir entrar para a turma agora, dá para correr atrás aí com os conteúdos gratuitos tranquilamente, e é isso aí. Sim. Sem desculpas. E tem uma coisa também, que é a rede de apoio. Doutora Lari, caiu de novo? Não, tô aqui. Tô. Então, doutora, muitas mães reclamam de não ter paciência de colocar o bebê para dormir porque estão exaustas, cansadas. E aí, você acha que a rede de apoio é algo importante? Então, Lê, eu acho que rede de apoio, ela é, como o próprio nome diz, rede de apoio. Ajuda muito, ajuda muito. Mas quem não tem rede de apoio, essa mãe que não tem rede de apoio é a mãe que ainda mais precisa de um passo a passo, de uma organização, que precisa correr atrás para ajustar a rotina. Porque essa mãe que não tem rede de apoio é que vai chegar à exaustão muito antes do que aquela mãe aquela mãe que tem rede de apoio. Vou repetir que eu acho que pode ter ficado um pouquinho confuso. Então, essa mãe que não tem rede de apoio, ela precisa se empenhar ainda mais, porque ela vai entrar em exaustão mais facilmente do que aquela mamãe que tem rede de apoio. Então, eu acho que a rede de apoio, ela ajuda muito, eu não vou dizer que é fundamental, porque quem não tem consegue também resolver o problema, tá? Mas ela é, assim, um fator que ajuda muito, é um plus que você tem ali, né, que vai te dar um descanso, que vai fazer você renovar suas energias, mas quem não tem rede de apoio, aí sim que precisa ainda mais correr atrás desse ajuste, o mais cedo possível, para ela não chegar já tem mãe que fala assim para mim, doutora Lari, mas eu já estou exausta, eu já não aguento mais, eu já estou no meu limite. E eu sempre digo, o seu limite ainda pode ser um pouquinho a mais. Sempre tem um jeito de você buscar forças onde você não encontra. Use esse caos todo a seu favor. Use esse caos todo a seu favor, aproveita esse caos e toma um rumo. Sabe aquela coisa de quando você está querendo fazer dieta? Eu tô assim agora, né? Passou as festas de final de ano, e aí a gente vai, eu vou começar a dieta hoje, vou começar a dieta amanhã, vou voltar para atividade física amanhã. E aí, sabe aquele dia do chega, que você fala assim, não, hoje chega, hoje eu vou começar a dieta, vou ir para academia,
Eu posso acordar de madrugada porque meu bebê acordou, eu posso estar cansada, mas eu vou para academia de manhã, eu vou começar a fazer dieta. Esse dia do chega, ele tem que chegar para tudo na nossa vida. Inclusive para você, mãe, que está com privação de sono. Então, se empodera, você está exausto, você está um dia que você acordou, sei lá, 10 vezes na madrugada, pega esse dia e usa esse caos a seu favor. Eu estou exausto, eu estou um caco, é agora que eu vou correr atrás. Acabou, eu vou me empoderar, eu vou virar uma mãe poderosa, eu vou conseguir fazer esse bebê dormir, eu vou me conectar com ele, eu vou olhar mais para ele, eu vou anotar, ver as janelas de sono, ver quais são os sinais de sono, eu vou correr atrás. Né? Esse dia chega, tem que chegar. E quando não chega, aí você fica. Aí um dia o bebê dorme um pouquinho melhor, você, não, vai melhorar, é o salto. Aí fica nessa e não melhora nunca, porque precisa realmente se empoderar e correr atrás, né, do conhecimento e da conexão para você conseguir resolver o problema. E também eu acho que não é só um benefício para o bebê, e sim para você ter uma qualidade de vida, de poder se organizar, se programar e fazer as suas coisas. Porque aí aquilo vai estar tudo já certinho, de um jeito que você já sabe a hora que vai poder fazer aquilo, porque ainda mais na pandemia. A gente tem que dar conta de tudo, de casa, de fazer, trabalhar, home office, não sei o quê. Então, e o bebê, ele domina, né, a gente? É a prioridade. Então, quando a gente ajusta a rotina do bebê, o sono dele, fica tudo certinho, você consegue ter uma qualidade de vida, um tempo para você muito melhor, muito melhor. Vira outra pessoa assim mesmo, né? Então, Perfeito, Lê. obrigada, doutora. Muito obrigada, foi maravilhosa a nossa conversa. Espero que nosso tempo, acho que já extrapolou. Peraí, que agora eu quero saber uma coisa também. Okay. Quero saber de você aí. Eu sei que eu tenho que ser entrevistada, mas eu quero saber um pouquinho da sua história também, né? Como é que foi aí com a Cecília, do seu, né, do seu empoderamento? Conta um pouquinho rapidinho, só para a gente entender também, já que esse primeiro podcast é para a gente se conhecer, a gente vai ter outras entrevistas, né? Então, conta também um pouquinho aí sobre a sua história, também quero saber. Então, tenho uma filha de 1 ano, e aí eu sempre pensei, para minha filha ficar bem, porque eu sou assim, eu preciso dormir bem. Então, eu acho que um bebê, desde que nasce, eu preciso ensiná-la também a dormir de uma maneira que seja benéfica para ela, para que ela não fique durante o dia irritada, como eu ficava, se eu não dormia bem. Então, eu transmitia isso de pensar que eu devia fazer isso pela minha filha também, pela qualidade da vida dela, de ter um sono bom. E aí eu fui procurando os recursos que me dessem esse rumo de conseguir esse sono, de ir atrás da pediatra, da doutora Lari, do curso, para, assim, eu precisava de ajuda para que minha vida continuasse a ser tocada, com tudo acontecendo, só que agora com uma bebê na minha vida. E eu sou estudante ainda, então, assim, estou finalizando a faculdade, é muita coisa. Então, com rotina, eu consigo me programar e cuidar da minha bebê e ficar com minha família, porque foi essencial, assim, eu tive como prioridade. E a minha prioridade foi minha bebê, e eu consegui hoje ter esse resultado excelente de dormir a noite inteira, e todo mundo dormir a noite inteira aqui em casa. Lê, a Cecília dorme a noite inteira desde que idade? Em quantos meses ela dormiu a primeira vez, assim, a noite inteira? Acho que era 5 meses, ela dormia a noite inteira. E desde então ela sempre dormiu a noite inteira ou teve dias que ela despertou? Se ela desperta, é porque não é alguma necessidade de bico, alguma coisa que... Ou que ouviu algum barulho muito alto, porque está em outro lugar, não no cantinho dela. Mas é bem raro, assim, para ter esse despertar. Então, ela passou, então, pelo salto do 6º mês, do 9º mês, do 11º mês, do 12º mês, e passou bem por esses saltos? Passou, tudo bem, não teve. Ela, durante o dia, as sonequinhas delas, com rotina, tudo certinho, e ela sabe. E essa questão de ela saber o que vai acontecer, minha bebê não é irritada, ela sabe o que vai acontecer, parece que eles já sentem, então ela
tranquila com a rotina dela, feliz. Não reclama de nada. Nós vamos combinar um dia para você contar a sua história aqui com a Cecília, para você contar para as mamães como é que você fez o ajuste de rotina dela. Nós vamos combinar aí para a gente poder gravar esse podcast, tá bom? Tá certo. Obrigada, doutora Obrigada, Lari. eu que agradeço, foi ótimo, adorei essa ideia da gente, podcast. Muita gente Agora aí. acho que você que travou. Aí, voltou. Então, tomara que a gente tenha ajudado todo mundo aí, que continue vendo essas aulas, esse podcast, que a gente quer ajudar muito e trazer muito conhecimento. Você pode, você consegue, mãe. Vamos lá. Até o próximo episódio. Valeu, Lê. Um beijo, beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.